com o pessoal da Atmosfera Meteorologia, os irmãos Henk, né? Normalmente o Ricardo nos traz essa informação de uma forma sucinta, né? Trazendo a previsão para que você que está na nossa audiência tenha essa informação e possa usufruir dessa informação para se programar, para se preparar, né? Mas diferente do modelo rotineiro, né? A gente de tempos em tempos solicita, e o Ricardo é uma gentileza dele, né? Além do boletim, ele nos dá uma entrevista ampliando essa informação na condição de meteorologista e nos dando uma avaliação mais ampla, não só das próximas horas e dos próximos dias, mas também desse momento que estamos vivendo nessa estação inverno que oficialmente entrou no Hemisfério Sul na quinta-feira passada, dia 20, né? Às 17 horas e 51 minutos foi o horário oficial da entrada do inverno para nós. E a gente sempre fica naquela expectativa do que vai se concretizar nessa estação. E há toda uma informação, o próprio Ricardo já comentou no início do ano aqui, de uma tendência de mudança climática intensa, forte para esse segundo semestre. Mas, para não perdermos a rotina, vamos começar com com a informação primeira das próximas horas e os próximos dias, o boletim aí que o Ricardo nos traz, para depois a gente fazer a entrevista com ele. Ricardo Henk, bom dia, como é que está, amigo? Tudo bem, Ricardo? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes da Rádio Tutor, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. O que você traz aí de boletim meteorológico para o dia desta quinta-feira e sexta-feira e final de semana aqui na nossa região? Sim. Conforme a gente já tinha destacado, né? Hoje teria um dia de temperaturas baixas, né, na Costa e região. A temperatura mínima ficou em torno de 3, 4 graus. Se a gente olhar, por exemplo, os dados da estação meteorológica do IMET desse ano, até o momento, essa temperatura do dia de hoje, na verdade, é o dia mais frio do ano até hoje, tá? Porque nos próximos dias teremos também aí os dias mais frios do ano até o momento. Então, hoje a previsão é de sol, algumas nuvens com temperatura máxima relativamente baixa, né, em torno de 16 graus à tarde. Amanhã a gente vai verifica, né, nos prognósticos que a região de Panciretã terá um aumento de nuvens, tá? E com isso a gente não está descartando a chance de alguma chuva fraca, né? Em algum momento, de forma não generalizada, mas com uma possibilidade. Apesar de ter alguns modelos que não indicam, outros consideram essa possibilidade, então essa instabilidade antes do ingresso de um ar mais frio do que a gente já está experimentando hoje. Então amanhã a gente se espera aí para Tupanciretã temperatura entre 8 e 16 graus, tá? E o fim de semana que é o destaque, será um fim de semana gelado na região, no Rio Grande do Sul como um todo, previsão de geada, começando já no sábado com uma chance, até porque a temperatura mínima deve ser mais baixa que hoje, perto de 2 graus. A máxima prevista para sábado não deve passar de 10 graus. Só para ter uma ideia, realmente vai ser um dia gelado, né? Sim. E aí a previsão para domingo é temperatura negativa. Então há expectativa de temperaturas abaixo de zero em Panciretã e região, alguns setores podendo ter até menos 1, menos 2 graus, que realmente não foi vivenciado nesse ano na região de Panciretã. E aí a máxima também na tarde de sábado não deve passar dos 10 graus, perto disso deve ficar. Tá? E aí a segunda-feira também deve começar com condição para geada, temperatura mínima em torno do 0 grau na segunda-feira e máxima aí prevista de 12 graus. Então esse é o destaque no momento, né, para a região. Questão de chuva, pensando aí num cenário dos próximos 7 dias, talvez amanhã algo fraco, não generalizado, ocasional, ou seja, não é algo que deve impactar muito, mas tem essa possibilidade que a gente está considerando. E aí, para a semana que vem, à medida que a massa de ar frio ela vai se afastando da região, ainda na terça deve ter uma temperatura mínima em torno de 4 graus, né? Máxima aí perto de 18, 19, mas gradativamente a temperatura volta a se elevar.
E aí pode voltar a chuva na semana que vem? Exatamente, aí tem essa tendência de uma expectativa ainda, né? Claro, a gente Uhum. sempre tem que ter, ressaltar, né, que quando a gente está olhando um prazo maior que uma semana, a gente tem que sempre levar algumas considerações que os cenários podem mudar, até porque vão ter vários sistemas, várias frentes frias que vão passar da Argentina, costeando também o Rio Grande do Sul, então às vezes esses sistemas acabam passando mais rápido do que se espera, ou mais altura do que se espera, mas no momento tem essa expectativa lá para, pensando nos próximos 7 dias, mais tranquilo em relação à chuva, mas na outra semana, ou seja, aí considerando do dia 4, 5 até dia 12 ali, vamos ter alguns episódios de chuva na região. Ok. Bom, a preocupação agora principal é a questão da mudança do clima, de uma transição de El Niño para Laninha. Você já desde o início desse ano já estavam comentando que no segundo semestre havia essa tendência. Isso está se consolidando porque a gente não está sentindo, né? A gente está entrando no segundo semestre, estamos no dia 27 de junho, né? Já vamos agora, da semana que vem já vem o mês de julho, né? Começa o segundo semestre, e continuamos a ter uma umidade acima umas chuvas, né? Acima da média aqui em nosso meio, né? Há pouco eu estava vendo, o acumulado em Tupã passou já dos 300 milímetros de chuva nesse mês de junho. Provavelmente vai ficar nisso, pelas tendências que se tem aí, mas a gente tem a informação de que a média de chuva no mês de junho aqui em Tupã é em torno de 160 milímetros, né? Julho é menor ainda, é abaixo de 100 milímetros em média. O que você pode nos falar, especialmente nessa questão das chuvas para o segundo semestre, para o inverno, claro, agora essa estação, né? E para o segundo semestre aí, Ricardo? Na verdade, a nossa última conversa foi naquele no início da tragédia, né? Antes de começar ali, que a gente verificou aqueles episódios extremos, já que a gente estava conversando sobre as chuvas excepcionais ali, na região de Santa Maria, a leste de Santa Maria, também com a Seretã, né? Mas a contribuição que deu também para aquelas excessos de chuva no Jacuí, não só o Taquari, né? Então foi um cenário quase que apocalíptico, né? Algo inimaginável, assim, se for olhar nos piores cenários, né? E tudo foi, se a gente considerar, assim, como principal ator, o principal responsável foi o fenômeno El Niño, né? Então, lá dentro disso tem outras contribuições, né? Mas é fato que o fenômeno El Niño, ele foi o responsável, durou um ano, esse fenômeno El Niño, mas por olhar as tragédias que aconteceram desde o ano passado, aí, setembro, novembro, esse ano, ele de fato foi um fenômeno que contribuiu para esses valores extraordinários de chuva, né? E ele se encerrou. Então, só que o tempo de resposta até ele se desfazer e, de fato, entrar num padrão de normalidade no oceano, e aí a atmosfera responder àquela mudança nos oceanos, e aí sim afetar a nossa região, isso tem um período de resposta, né, que leva alguns meses. Né? Então, por isso que no período, por exemplo, de maio desse ano, historicamente se espera que em finais de anos de El Niño, uma intensidade significativa, tenha chuva acima da média. Foi o que aconteceu esse ano, foi o que aconteceu em 1941. Tá? E geralmente, quando tu tem um episódio de El Niño bem desenvolvido, com intensidade forte, moderado, forte, a estatística dos últimos, mesmo que se tem as medições, né, da década de 50 para cá, geralmente tu tem uma transição, né, para um período de neutralidade, e depois vem no semestre seguinte um fenômeno de laninha. Tá? Então, sem olhar modelos meteorológicos, modelos climáticos, quando termina um El Niño forte, tem essa transição, já é grande a probabilidade de vir um fenômeno laninha, no semestre seguinte. Os modelos
climáticos, eles estão indicando, claro, no momento, esse período de inverno, a gente vive um período de neutralidade, ou seja, sem fenômeno Laninha, sem fenômeno El Niño, mas no movimento, no monitoramento, mostra que as águas do Oceano Pacífico estão se resfriando, né? Então, a tendência realmente é que se tenha o fenômeno Laninha no segundo semestre, ali da primavera para o verão, tá? E, então, hoje, os modelos indicam uma probabilidade ali para a formação do fenômeno Laninha na primavera de 80%, tá? E 20% para a neutralidade, sem fenômeno El Niño. Enquanto que enquanto a probabilidade de ocorrência do fenômeno Laninha no verão é em torno de 85%, no momento, segundo os prognósticos. Então, é muito alta a probabilidade, de fato, de ter a consolidação do fenômeno Laninha. Muito bem. Você salientou, então, que nessa migração, nessa mudança de El Niño para Laninha, no inverno deveremos ter uma neutralidade e a partir da primavera a tendência, então, de consolidação de uma Laninha. A gente, claro que fica preocupado porque tivemos Laninhas extremos, tivemos um El Niño extremo e Laninhas extremos há pouco tempo aqui, com secas terríveis também que nos atingiram. Então, sem dúvida, é um tema que a gente vai precisar ficar acompanhando com mais atenção e dando maior destaque. Ricardo, quando é que você acha que pode ter mais segurança nessa informação? Porque você falou uma tendência de 85% de Laninha, o que é um percentual bastante alto, né? O que no final do inverno, início de primavera, já poderemos ter uma certeza maior? Sim, essa é a tendência, né? Enquanto não se formou, né, sempre tem que ter o pé no chão, né? Até, como eu falei, eu falo isso, teve um tempo atrás que se tinha certeza, se falava como tivesse acontecendo o fenômeno, se não me engano, era o El Niño, na verdade ele não se consolidou, pelo contrário, né? Tem que mudar todas as previsões, furacões, tudo que pode imaginar. Então, enquanto ele não se consolida, ou tu tem ali realmente, agora sim a gente pode dizer que é um fenômeno Laninha consolidado, bem formado, assim por diante. Isso provavelmente agora no final da estação já se tenha essa expectativa de poder dizer de fato que ele se formou, né? Uhum. Só que assim, todo fenômeno El Niño, todo fenômeno Laninha, nem sempre tu vai ter um evento marcante de chuva excessiva quando é El Niño ou seca extrema quando é Laninha. A gente já teve alguns episódios, por exemplo, de fenômeno El Niño, fraca intensidade, né? E o Rio Grande do Sul passou por seca. Fenômeno de El Niño de intensidade fraca. Uhum. Então, assim, mesmo tendo um fenômeno Laninha ou um fenômeno El Niño, não significa que com certeza vai ser isso ou aquilo. Então, depende da intensidade dele, como é que ele está atuando de fato, né? Então, quando a gente pensa aí nesse histórico, começou a pandemia, se consolidou o fenômeno Laninha naquele inverno de 2020 que teve a pandemia. E ele perdurou até o início de 2023, que era ano passado. E rapidamente ele enfraqueceu e o fenômeno El Niño se consolidou, durou um ano e causou o que causou. Só que teve outros episódios de El Niño em anos anteriores que não trouxeram esse impacto. E assim também a Laninha não trouxeram um impacto tão marcante. Então, além de tudo, tem que ver como é que vai ser essa intensidade do fenômeno Laninha se de fato ele se consolidar. Okay. E se a gente olhar hoje, prognósticos, eles estão bem, tem modelos que divergem bem, o europeu com o americano, por exemplo, né? Por exemplo, o americano, ele chega a indicar uma primavera com chuva acima do normal, né? Mas, claro, não quer dizer que isso vai acontecer. É só um cenário de um modelo, enquanto outros puxam mais para a normalidade. Então, assim, é por isso que a gente tem que olhar com prudência, né? No sentido de levar em consideração que todo esse período de transição é muito complicado para os prognósticos. Então, quando está bem estabelecido um padrão de normalidade,
a probabilidade de acerto dos prognósticos é maior. Quando tem bem consolidado o fenômeno El Niño, principalmente de intensidade moderada forte, os prognósticos eles ficam bem consolidados, e o Laninha também, né? Mas quando está nesse período de transição, assim como quando a gente vivenciou muito isso, né, desses períodos de esfria um pouco, depois dá uma esquentada, esfria um pouco, dá uma esquentada, que tem uma entrada de massa de ar frio, uma massa de ar quente, e a gente fica na zona de transição, né? Uhum. Então isso até para os prognósticos diários acaba sendo um problema. Perfeito. Mais imediatista, assim, você já falou dos próximos dias aqui. O nosso inverno deve ser, pelo que você falou, de neutralidade aí entre El Niño e Laninha. Mas, pela sua experiência, pela sua visão, o que você acha? Teremos um inverno mais úmido, mais frio, menos frio do que os anteriores? Pois junho termina com chuva acima da média, né? Então isso de fato se consolidou. A região aí tem uma expectativa de chuva perto dos 150 milímetros, mais ou menos, né? Uhum. A estação do IMET registrou 216 milímetros até o momento, né? Não sei se a média de 300 foi baseada em outra estação, né? Foi teoricamente, o pessoal teria somado as de Tupã aqui, do dia 1º até hoje. Eu estou olhando aqui os dados, pelo que eu vi, passou de 200, mas não de 300, mas aí deu mais ou menos 216, pelo que eu vi aqui. Certo. Mas de qualquer forma, acima do normal, né? Outros pontos, com certeza, choveu mais do que isso, principalmente quem tem as medições mais artesanais, assim, mais aquelas convencionais, né? Acaba provavelmente tendo registrado mesmo até acima de 300, né? Não dá para descartar. Questão desse frio, né? Esse é um dos episódios talvez mais marcantes desse inverno, vai ser esse frio do momento. Não quer dizer que não vamos ter outros momentos de frio intenso na região, mas tem, de certa forma, uma tendência de temperatura voltar a ficar um pouco acima da média nas semanas seguintes, tá? Então, passa essa semana agora de frio, e aí a tendência é que tem uma temperatura variante normal acima da média, com alguns episódios de frio intenso ainda, principalmente quando for em direção à primavera, e é comum em episódios de fenômeno Laninha, geadas tardias, né? Então, uma vez que for se consolidar o fenômeno Laninha, se ele se antecipar e se consolidar nesse inverno, se for, talvez seja no fim dele, mas pode trazer eventualmente algum fenômeno de frio mais significativo fora de época. Mas, no geral, a temperatura tende a variar acima do normal. Essa é a tendência do Brasil como um todo, né? Uhum. Esse maio histórico do nosso estado também foi um maio mais quente da história do planeta, né? E assim vem vindo os últimos meses, sempre, o abril é o mais quente da história do planeta, e assim vai, né? Então, tem essa componente também, né? Então, por isso quando a gente não dá pra botar a culpa somente num fenômeno, né? Num fenômeno El Niño. Assim como toda a tragédia que aconteceu na região metropolitana, as pessoas às vezes querem colocar a culpa só numa pessoa. Não, são um conjunto de fatores de tomada de decisões, de coisas que não foram feitas no passado, a parte climática e meteorológica que foi o grande responsável, né, algo excepcional. Então tem muitas componentes que tem que se analisar, e da parte meteorológica também tem outras contribuições, o Oceano Atlântico, transporte de umidade da Amazônia para cá, estacionário por vários dias. Então, isso também tem que se levar em consideração. Em relação à chuva, o mês de julho ele deve ter uma tendência de chuva variante normal abaixo da média, tá? Essa é a tendência, olhando, e isso também deve ocorrer em agosto, tá? Algo próximo do normal ou até abaixo. Claro, isso é a maior probabilidade de ocorrência. Eventualmente, tu pode ter algum episódio de chuva bem significativo em 1, 2, 3 dias que puxa esse valor total a um valor mais alto na média final, né? E aí, como eu te falei, na verdade, setembro, outubro, novembro, tem alguns modelos indicando algo variante normal acima da média, tá? Então,
Por isso que a gente tem que olhar com carinho aí para essa primavera, como é que vai ser, para ver se realmente isso vai se consolidar. Sem dúvida. Perfeito. Bom, Ricardo, obrigado pela sua gentileza novamente de nos trazer hoje uma entrevista, né, mais ampla, mais abrangente para essa estação de inverno e já avaliando também primavera, segundo semestre aqui na nossa região. E é claro que a gente lhe aguarda aí um novo boletim logo mais no Jornal Fala Tupã, quando você atualiza aí a previsão do tempo, desde a atmosfera e meteorologia. Sempre lembrando que o Ricardo Henck está constantemente em contato conosco, todos os dias trazendo boletins de segunda a sábado aqui, para que a gente possa levar até você uma informação especializada de alguém que conhece e que é profissional nisso e que pode avaliar com bastante precisão. Hoje é muito comum termos informações de várias fontes, né, com relação à meteorologia e muitas vezes até não com o devido cuidado, com a devida técnica que você percebe que o Ricardo tem no sentido de passar para você uma informação que seja confiável e que possa lhe dar subsídios para você tomar, de repente, até algumas decisões que precisa tomar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua atividade do dia a dia e a sua atividade também a médio prazo na sequência aí. Novamente, Ricardo, obrigado pela sua gentileza, um forte abraço, tudo de bom para vocês aí e lhe aguardamos aí no Jornal Fala Tupã. Eu que agradeço, um ótimo dia para todos e se cuidem aí com o frio, se aqueçam bem e realmente vai ser gelado. Tá certo, tá bom. Um abraço, obrigado, Ricardo. Ricardo Henck, da Atmosfera Meteorologia, nos trazendo essas informações nesta manhã de quinta-feira, na edição do seu programa Variedades. Hoje, substituindo o boletim, que normalmente ele faz mais sintetizado, através de uma entrevista mais ampla, com mais detalhes para você. Bom, são 10:10. Vamos ao intervalo comercial. Eu já retorno com a sequência da edição de hoje do seu programa Variedades. Lembrando que estamos num oferecimento de Cevale, despertando nas pessoas um mundo mais próspero. Teseus 30, que você encontra nas farmácias, drogarias e loja de suplemento alimentar de sua preferência, e Rede de Farmácia São João, que lembra, até segunda-feira, dia 30, você leva 3 genéricos da Medley e paga somente 2 no site, no aplicativo ou pessoalmente nas lojas, nas mais de 1.100 lojas, inclusive as de Tupã não precisa ir pessoalmente, pode ser pelo teleentrega. O WhatsApp é o 559-9956-1064. Um rápido intervalo, eu já retorno. Aqui no Sicredi, o lucro é seu. Nossos associados já podem consultar o valor da sua participação nos lucros da cooperativa.